Parabéns a todas as mamães pelo seu dia. Estamos com o tema A Missão de Mãe. O texto que usaremos para esta mensagem é 1 Timóteo, capítulo 2, versos 14 e 15. Diz assim: E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor e santificação, com consciência. Amém. Adão e Eva começam a família na terra. Os dois não tiveram mãe. Se pudermos falar em mãe para Adão e Eva, esta seria a própria terra. Quando pensamos nisto, podemos volver o nosso olhar para a fala de Jó e entender este propósito. Assim, fala o patriarca paciente e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, 21. Aqui há uma mãe natural que o gerou. Se pensarmos em Adão e Eva, oriundos do barro, sendo ambos tirados do pó da terra, Adão formado deste pó, de modo bem elaborado ou moldado pelo próprio Deus, e Eva sendo extraída da costela de Adão. Este, junto à sua mulher, são chamados por Deus de Adão, cujo significado é barro, se estendendo também ao conceito de homem e humanidade. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. À semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Gênesis 5, 1 e 2. Assim, a terra também é nossa mãe, porquanto és pó e ao pó has de tornar-se. Gênesis 3, 19. Adão e Eva, distintos de nós, não tiveram mãe, como falamos acima. Não passaram 9 meses no ventre de uma mulher, não foram amamentados, não tiveram infância. Foram criados adultos para formarem as famílias da terra. Eva é a primeira mãe do mundo, mãe da vida. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Gênesis 3, verso 20. O primeiro homem do mundo gera a primeira mulher, e Deus faz isto muito bem feito, porque antes de tudo, a mulher provém do homem, foi retirada de sua costela. Deus lhe fez cair profundo sono e formou a mulher a partir daquele elemento que pertencia ao corpo do homem. Em seguida, o homem passa a vir pela mulher. E tudo isto vem de Deus. Então, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, versículo 8 e também versículos 10 e 11, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem, isto Adão e Eva. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem vem da mulher, mas tudo isto vem de Deus. Assim, o homem advém de uma mulher mãe. Deus cria esta relação de interdependência abençoada por ele. O primeiro casal, há 6.000 anos, torna-se lar e mais tarde forma uma família. Primeira instituição divina, organizada e ordenada pelo próprio Deus. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar,
e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 2, verso 28. Deus deu um poder sublime às mulheres, que é a capacidade de ser mãe. O poder de gerar a vida, pertencente a Ele, mas delegado ao ser humano. Embora a naturalização do gerar tenha ocorrido a partir dos tempos, não nos faz ver este milagre de forma plena, porque já estamos habituados a isto. Para além desta situação, ainda há o aborto legalizado em muitos países e também clandestinamente praticado em nosso país. Prática que não advém de mães verdadeiras, mas de falsas mães. Se a mãe calculasse, se a mulher pensasse as alterações que ocorrem no seu útero quando ela começa a se tornar mãe, a mudança que há no seu corpo quando ela passa pela gestação desde a concepção, perceberia o valor e a grandeza da maternidade. Daí o salmista dizer a Deus, o seu Criador: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas havia. Salmo 139, versos 14 a 16. O dono da vida, o autor da vida é Deus. Ele faz com que o relacionamento entre um homem e uma mulher, por meio de uma semente, brote a vida humana e traga alegria a uma casa, a um lar. Neste contexto edênico, infelizmente, houve a queda do homem e o inimigo semeou o joio no meio do trigo, proporcionando as grandes catástrofes que se abatem sobre a família do paraíso aos tempos modernos. Para visualizar esta queda, recorremos ao proto-evangelho, ao primeiro evangelho, que é Gênesis 3, verso 15. Deus diz assim: e porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus, neste capítulo, está falando com a serpente, o diabo, e não com a serpente, o animal, punida pelo comer pó e o rastejar sobre o seu ventre todos os dias de sua vida. Mas a semente de Deus é endereçada ao diabo, decretando a inimizade entre as sementes, as descendências, as gerações, e a punição da humanidade por meio de uma gestação que trará nos ventres das mães ímpios e santos, enquanto houver família na terra. A sentença de condenação da serpente e a sentença de salvação dos eleitos pela dádiva de ser mãe na geração do Filho de Deus, 4.000 anos depois desta declaração de Deus. Por isto lemos no texto base: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Falando à mulher: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo 2, e verso 15. Isto retrata a missão de mãe. Deus escolheu o processo da gestação para gerar vidas na terra. A salvação de Deus se chama Jesus. O anjo Gabriel disse isto a José e também mais tarde a Maria: eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Lucas 1, verso 31. Jesus, que quer dizer Jeová salva,
Como seria este primeiro processo de ser mãe para Maria numa forma não convencional? Ela própria indaga ao ente sobrenatural e recebe a resposta daquele ser celeste. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, de sorte que o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, 34 a 35. Este Salvador teria que passar 9 meses no ventre de uma mulher pelo processo de gestação. É o Criador, é o Deus humanado, se submetendo ao processo de gestação no ventre de Maria. E mais tarde ele é amamentado, e alguém até trata sobre isto. Em Lucas capítulo 11, verso 27, mediante uma pregação muito maravilhosa do Senhor Jesus e aos prodígios que ele realizara, alguém dentre a multidão, uma mulher, disse, levantando a sua voz: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que amamentaste. Lucas 11, 27. Mas Jesus, prevendo possível idolatria com a sua mãe, retrucou aquela mulher, dizendo-lhe: mas antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Depois da queda dos nossos primeiros pais, e parece que eles só tiveram filhos após este acontecimento, a missão de mãe vai custar a Eva todo o processo que temos hoje. 6.000 anos de humanidade. Essa mulher que ouviu e testemunhou Deus falando com a serpente e dizendo-lhe que poria inimizade entre ela e a mulher, ao mesmo tempo em que realça o ferimento no calcanhar do descendente da mulher e o esmagamento da cabeça da serpente antiga, do diabo, por parte do filho da mulher. Todos nós somos semente da mulher. Então Eva contempla esta fala entre Deus e a serpente e de imediato ela pensa que esta mulher seria ela, visto que só havia na terra Eva como mulher. Qualquer mãe pensaria assim. É bom sabermos que todos nós somos semente da mulher. Eva teve 3 filhos homens, Caim, Abel e Sete. Se olharmos para estes 3 descendentes da mulher, ora, qualquer mãe que estivesse no lugar dela e ouvisse a conversa entre Deus e a antiga serpente, pensaria que a mulher da profecia seria ela. Eva até então nunca tinha sido mãe, tampouco teve o privilégio de engravidar. Agora ouve Deus falando sobre uma semente da mulher que redimiria os homens. Que maravilha! Ela deduz: sou uma privilegiada. E após ter o primeiro filho com Adão, põe um nome especial, pensando que aquele filho seria o da promessa de Deus para trazer a redenção tanto a ela quanto a Adão e a todos os demais descendentes que brotariam do seu ventre. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse ela: alcancei do Senhor um homem. Gênesis 4, versículo 1. Caim é uma palavra hebraica cujo significado é adquirido. Eva acha que este filho homem seria o eleito de Deus, a semente da mulher a trazer a redenção da humanidade. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, da felicidade, do pináculo da saúde, da paz, do gozo, da comunhão com Deus a cada cair da tarde, da espiritualidade plena, e de repente, por causa do pecado, ela e seu esposo se veem destituídos da glória de Deus.
com 2 querubins à sua frente e com 2 espadas desembainhadas a proteger o caminho da árvore da vida, para que nossos primeiros pais não tivessem eternamente vida, mas no pecado, para não comerem do fruto e viverem eternamente no pecado. Diante disto, longe do paraíso, a esperança para Eva era ter um filho redentor prometido pelo Criador. Deus havia dito que este libertador viria a partir do ventre de uma mulher mãe. Eva, então, no seu imediatismo, acreditou que aquela mulher seria ela e aquela semente seria Caim. Só que este filho esmagou sim, mas foi a cabeça de Abel, seu irmão, e não a cabeça da serpente, que é o cão. Assim, Eva não era a mãe da semente redentora, a qual estaria no ventre de uma donzela belemita. 4.000 anos depois, conforme a mensagem do profeta Isaías, 750 anos antes de acontecer. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7, verso 14. Por isso, Paulo declara: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. A missão de mãe. Nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, de 4 a 5. Maria tem a missão de mãe mais nobre dentre todos os ventres que gerariam na face da terra há 6.000 anos e até a consumação dos séculos. Maria era a única mulher da terra a ser chamada bem-aventurada por causa da sua missão de mãe. Ela teve o privilégio de carregar no seu ventre a essência da própria vida, o Deus humanizado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. A distinção entre Caim e Cristo é a seguinte: aquele é o homem maligno que vai desencadear o pecado na terra. Não seriam Adão e Eva responsáveis por uma genealogia maldita. O primeiro casal não se perdeu, mas Caim se constitui no primeiro ímpio do mundo. Eva estava convicta de que ele seria a semente bendita, a semente redentora. Entretanto, Eva gerou uma semente maligna. Este infeliz era a semente maldita da serpente, profetizada por Deus. Enquanto Eva pensava que de imediato ela geraria aquele que esmagaria a semente da serpente, Eva acaba por gerar alguém que proliferaria a semente da serpente, e mais tarde iria ferir o calcanhar do Salvador. Quando Deus falou da semente da serpente, ele não estava se referindo a uma semente espiritual e repentina, oriunda do mundo angelical, que não gera semente alguma, mas ele se referia também a uma semente que brotaria da mulher, com propósitos maléficos. O Filho de Deus nasceu de uma mulher, Maria, mas o representante da semente satânica nasceria também de uma mulher, a primeira, Eva. E isto é retratado na Bíblia. Quando lemos em 1 João 3, verso 12, Deus usando o apóstolo do amor a dizer: não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Não só Caim, mas se olharmos Gênesis capítulo 4, veremos a sua genealogia, notaremos a sua geração, uma geração amaldiçoada por Deus.
independentemente de suas invenções na área da música, da siderurgia, da indústria, etc. O mundo pode avançar em tecnologia e ciência, mas a industrialização do pecado reflete a semente de Caim, a semente de Satanás, agraçar em um mundo onde os seus habitantes são homens maus e enganadores, que irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3, verso 13. Assim como Caim recebeu a maldição por seu pecado, pairou sobre Jesus também a maldição por nossos pecados. Maldição é a palavra que termina o Antigo Testamento, realçando a vinda do profeta precursor João o Batista. Lá em Malaquias capítulo 4, verso 6, o último verso do Antigo Testamento, lemos: E João o Batista, que é o anjo do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta relação pais e filhos precisava ser abençoada, pois Deus prometeu que se João o Batista conseguisse estabelecer esta harmonia nos lares hebreus, a maldição não atingiria Israel. Se pensarmos nos dias atuais, como estaria essa relação? É só olharmos a terra, olharmos em volta dela e notaremos que a mesma está sendo punida por Deus. Aí temos a resposta. Infelizmente, hoje os inimigos do homem têm sido o da sua própria casa, ou os da sua própria casa. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Miqueias 7, versículo 6. Quando a igreja, que é um conjunto de famílias, sair daqui, isto se acentuará ainda mais. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós, disse Jesus no seu sermão escatológico, capítulo 21, verso 16. Sim, meus irmãos, a terra continua com a maldição, porque a família não vai bem. Por isso, lá em Oséias, no capítulo 4, o profeta diz que falta o conhecimento de Deus na terra. E ali ele mostra que por conta disto, a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo, com as aves dos céus e até os peixes do mar serão tirados. Então muitas coisas têm ocorrido no mundo por conta da desobediência do homem, da falta de amor com as coisas de Deus, da falta de obediência à palavra de Deus. A casa ou a residência, que deveria ser o nosso porto seguro, que eu digo agora, os tempos da pandemia Covid-19, através da qual o mundo todo reconhece a casa como lugar de proteção. Daí a frase que mais se ouve hoje: fique em casa. Deveria ser assim o tempo todo. Não a questão do ficar em casa, mas acreditarmos na relevante importância da casa como lugar de proteção. Entretanto, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ela se fez pecado por nós. Esta semente bendita, Romanos 8, versículo 3, Paulo registra esta grande verdade. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, a semente da mulher, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. O corpo de Cristo era semelhante ao nosso corpo corruptível, formado por cromossomos masculinos e femininos, mediante junção óvulo-espermatozoide. Este é o nosso corpo. Entretanto, o corpo de Jesus era semelhante ao nosso porque não teve essa junção. Eva conheceu Adão para ter os seus filhos, mas Maria não conheceu a José
para ter a Jesus. Foi diferente. Era tão somente a semente da mulher e não a semente do homem. Lá em Gênesis 3,15 fala-se da semente da mulher. Não entrou aí a semente do homem. O corpo de Jesus era sujeito às mesmas fraquezas que o nosso corpo, Hebreus 4, de 14 a 16. Entretanto, não era manchado pelo pecado. Daí o escritor de Hebreus deixa registrado. Por isso, entrando no mundo, falando de Cristo, ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. A carne de Cristo era uma carne semelhante à nossa. Hebreus 10, verso 5. No entanto, a carne do Salvador não tinha a semente da corrupção. Deus cobriu a Maria com a sua sombra e a virtude do Altíssimo a protegeu. Jesus não nasceu pecador, mas se fez pecado por nós. 1 Coríntios 5, 16. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Caim carregou sobre a sua vida o pecado dele. Cristo carregou sobre a sua vida o pecado de nós, o pecado do pecador. Quando ele desceu a via dolorosa, carregando a cruz sobre as suas costas, levava sobre si todos os nossos pecados. Cristo foi amaldiçoado por nós a fim de nos livrar da maldição veterotestamentária. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aí, pensando na palavra maldição, lá de Malaquias 4, 6, na última palavra que termina o Antigo Testamento. Depois vem Mateus, 400 anos após este período interbíblico. Sim, a narrar tanto ele quanto Marcos, Lucas e João, o Cristo no Calvário. O Cristo Redentor, o Cristo que nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, versículo 13. A maldição de Caim passou a seus filhos e à sua posteridade. A maldição de Cristo suspendeu a ira de Deus sobre nós. Por isso disse João o Batista: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3, versículo 36. Isto quer dizer que Cristo se fez maldito para nos tornar benditos. Cristo se fez maldição para tornar quem nele crer bênção. Nós somos uma bênção porque Cristo se tornou maldição na cruz do Calvário. A semente de Caim é a amaldiçoada do capítulo 4 de Gênesis, que se uniu à semente abençoada de Sete, no capítulo 5 do mesmo livro, e as consequências daquele casamento misto foi a geração de gigantes na terra, foi o nascimento de gigantes na terra, cuja intenção e pensamento deles eram maus, continuamente maus. Aqueles antediluvianos tinham pensamentos malignos constantemente. E o resultado de tudo isto foi o dilúvio e a punição de Deus sobre a terra com as águas. Quando nos voltamos ao julgamento de Cristo, vemos traços do comportamento de Caim naquela geração. Em Jerusalém, Pilato está diante da semente da mulher, o Senhor Jesus Cristo, aquela que iria esmagar a cabeça da serpente. O governador romano percebe que o motivo pelo qual queriam ferir a Jesus no calcanhar, ou seja, matá-lo, era o mesmo que levou Caim a matar Abel, a inveja. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque Pilatos sabia que por inveja o haviam entregado. Mateus 27, 17 a 18. A semente do diabo, ferindo o calcanhar de Cristo, advém de Caim, que matou a seu irmão por inveja,
por ver que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a dele. Gênesis 4, 3-8. Quando Eva gerou o seu segundo filho, deu-lhe o nome de Abel, o qual não deixou descendência, pois a sua morte precoce o impossibilitou de proliferar a sua descendência. Abel também é um tipo de Cristo. O Filho de Deus não se casou e nem teve filhos, como Abel. Uma coisa é certa: as duas maiores mães da terra são Eva, mãe da vida, e Maria, mãe do príncipe da vida, o autor da vida. Por isso Pedro diz: mas vós matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que todos nós somos testemunhas. Atos 2, versículo 15. Caim casou-se com uma de suas irmãs ou primas e gerou um filho. Há a geração de Caim no capítulo 4 de Gênesis, como falamos, e há a geração de Sete no capítulo 5. No entanto, Abel não tem geração. Enoque é o nome do filho de Caim, através do qual ele edifica uma cidade com o seu nome. Mas, pensando em Abel e Cristo, Cristo para Maria e Abel para Eva. O primeiro tem uma ação muito parecida com a de Cristo. Eles se assemelham. Abel é aquele que derrama o primeiro sangue sobre a terra de uma pessoa. O sangue de Abel é derramado sobre a terra. Então, o primeiro sangue que bateu na terra de uma pessoa foi o sangue de Abel. Quando a pedra desferida por Caim atingiu a sua cabeça, este sangue diferente toca a terra. 4.000 anos depois, no Monte Gólgota, ou Caveira, caiu também na terra um sangue diferente, o sangue do Filho de Deus. Então, podemos pensar no sangue de Abel a cair na terra como vítima de um homicídio. E podemos pensar no sangue de Cristo caindo na terra como vítima também de um homicídio. Só que há diferenças entre estas duas situações. O sangue de Abel, que é diferente, foi um sangue que falou. Por isso dizemos que é diferente. Um sangue que metaforicamente tinha voz e falou com Deus. E disse Deus a Caim: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4, versículo 10. Hoje, você não tem como calcular, mas desde o sangue de Abel até o presente momento, muito sangue já foi e está sendo derramado na terra e continuará a ser derramado na terra. Mas saiba de uma coisa: Deus vai requerer isto, a começar pelo sangue dos justos. De Gênesis a Crônicas na Bíblia hebraica, Jesus mostra esta grande realidade. Mateus capítulo 23, verso 35, o mestre diz: para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Sabe quem derramou o sangue de todos estes justos? A semente da serpente, a começar por Caim. Mas o sangue de Abel também é um sangue de fé, por isso é um sangue diferente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus por ela testemunho dos seus dons. E por ela, pela fé, depois de morto, ainda fala. Hebreus 11, verso 4. Esta voz do sangue de Abel
é a voz da fé. Esta voz é associada ao sangue da primeira vítima de homicídio do mundo. E Eva, mãe da vida, teve que contar com a primeira morte em sua casa. Perdeu 2 filhos num só dia. Embora muitos, quando veem pais enterrando filhos, falam da lógica que seria filhos enterrando pais. Mas não ignore, isto é há muito tempo. Isso já ocorre em tempos remotos. Um crime dentro de casa ocorreu há 6.000 anos. O primeiro casal do mundo teve o desprazer de ver a morte sair de dentro do seu lar por um homicídio praticado entre irmãos. Mas o sangue do Abel de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é mais precioso do que o sangue do Abel de Eva, porque é o sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1,19. Fala muito mais alto do que o de Abel, que foi morto por Caim, enquanto que o Filho de Deus foi morto pela semente de uma serpente que tem filhos, à semelhança de Caim. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Foi o pedido de vingança, Mateus 27, 24 a 25. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mas eles acabaram sendo punidos, porque fizeram isto com Cristo no ano 32. E 38 anos depois, no ano 70, eles foram também vítimas do Império Romano. E o general Tito crucificou em torno de 90.000 judeus. E eles pagaram, eles foram punidos ao clamar que o sangue de Cristo fosse derramado, tendo como testemunha a eles e aos seus filhos. Cristo ali na cruz do Calvário foi ferido no calcanhar pela semente da antiga serpente. Este sangue que jorra do Calvário tem poder. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, versículo 7. O diabo foi esmagado pela semente da mulher. Jesus e os filhos de Deus, oriundos desta semente, terão o prazer de concretizar este esmagamento em breve. Daí podemos ler com toda alegria Romanos 16, versículo 20. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ele já foi esmagado na cruz de fato, mas de direito ele será. Aliás, ele já foi esmagado na cruz de direito, mas de fato ele será esmagado no futuro, quando for condenado ao lago de fogo, conforme Apocalipse capítulo 20, versículos de 7 a 10. O Filho de Deus foi golpeado pela semente do diabo. Uma geração que está no capítulo 4 de Gênesis foi dissipada pela ação do arqui-inimigo de nossas almas. Depois fala da geração de Noé para usar o que era de Deus e atacar ao Filho de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. João 1, versículo 11. Agora Caim foi embora. Resta Eva, a mãe da vida, o terceiro filho. 7. Substituto de Abel. Diz Gênesis 4, 25, que tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel. E isto acontece. 7 significa para nós perfeição, mas para Eva ali, pensando no hebraico,
quer dizer designado. Sete agora é a nova geração, é a nova esperança para Eva. A geração dos filhos de Deus que brotara do ventre de Eva, enquanto que Caim é a geração dos filhos do diabo, que também foi gerada por Eva. Aqui nós enxergamos duas gerações: a geração dos filhos de Deus, que brotam do ventre de Eva, mas também enxergamos a geração dos filhos do diabo, que vem do ventre também de Eva. Uma geração abençoada e outra amaldiçoada. Até então na terra Deus estava desprezado, a glória dele estava distante. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Mas com a geração de Sete as coisas mudam. E a Sete nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor sobre a terra. Gênesis 4:26. Isto é de um valor tremendo, porque conforme Romanos 10 e verso de número 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isto é bênção. Daí o salmista no Salmo de 116 também dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor foi o que aconteceu a partir de Enos. A geração abençoada surge no capítulo 5 de Gênesis, a partir de Enos. Assim, todas as mães da terra terão doravante dois tipos de filhos: aqueles que acompanharão ao diabo em um mundo que jaz no maligno e descerão ladeira abaixo para o abismo eterno, para a guiena, para o inferno, e aqueles que crerão em Cristo e serão tirados para fora deste mundo mau e perverso e servirão a Deus por toda a eternidade. As gerações da humanidade estão divididas assim: trigo e joio, crentes e incrédulos, salvos e perdidos, filhos de Deus e filhos do diabo. E todos eles terão que vir ao mundo pelos ventres das mães da terra. A partir de Eva, a mãe da vida, isto aconteceu. Carregou no seu ventre os Caíns e os Setes da vida. Você, mãe, que tem o privilégio de celebrar o seu dia louvado seja Deus por você, mas você deve também rogar a Ele, a Deus, que te abençoe ricamente com filhos que saem do teu ventre, para que todos eles sejam sementes de Deus e não sementes do maligno. Missão de mãe. Eva, mãe da vida, que traz ao mundo os infantes biológicos. Maria, mãe do príncipe da vida, que pela regeneração traz a geração de Sete, os filhos de Deus, os salvos, os remidos, os redimidos. Deus divide o mundo assim, entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Concluindo com Paulo: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor e santificação com consciência. 1 Timóteo 2, 14 e 15. Aí está a mãe, a condição de oração. A mãe, na sua missão de mãe, também deve orar. E deve orar pelos filhos do seu ventre, para que Deus os transforme em servos dele. Infelizmente, alguns filhos de mães irão se perder e serão os Caíns da vida. Mas haverá também os Setes e brotarão para abençoar as famílias. Aí, esta mãe pode dizer como Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as nações me chamarão bem-aventurada. Lucas, capítulo 1, 46 a 48. Que maravilha! Mãe, você pode ser chamada bem-aventurada, como Maria foi. Isto só ocorre com uma mãe crente. Sim, no exemplo da mãe Maria, chamada de bem-aventurada pelos povos, pelas nações. Só ela, Maria, tem esse privilégio de ser chamada de bem-aventurada pelas nações. Mas você, mãe, pode ser chamada de bem-aventurada, desde que o grupo seja menor.
seja da sua própria família, seja os seus próprios filhos e até o seu marido. Pense na mulher virtuosa de Provérbios 31 e veja o resultado no verso 28. Levantam seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também a chama de bem-aventurada e ele a louva. Eva teve o desprazer de ver um filho matar o outro. Isto não é de agora, mas se constitui uma ação proveniente de um ser que odeia a família, que é homicida desde o princípio, que nunca se firmou na verdade. E todo ataque dele, seja político, social ou espiritual, é contra a família e é satânico e diabólico. Mas as famílias que servem a Deus, elas podem romper essa tentativa de destruição, pois as famílias estão sendo destruídas por faltar a Deus ou por falta de vigilância. A mulher se salva a partir da sua missão de mãe, porque a mulher é a mãe da vida. E houve uma mulher que teve o privilégio de, por 6 meses, trazer no seu ventre ao mundo o príncipe da vida. A missão de mãe é sublime. A missão de mãe é preciosa. A missão de mãe é maravilhosa. Por isso, valorize este dom sublime de receber o privilégio de propagar a vida através de vidas que brotem do teu ventre, que louvem a Deus pelas extraordinárias bênçãos que recaem sobre cada mãe serva, sobre cada mãe cristã, sobre cada mãe que honra a Deus. Louvemos a Deus pelas mães e exaltemos o seu nome pelas mães cristãs. Que Deus nos abençoe.